Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver base média de um triângulo. Observando aqui no quadro, nós temos o nosso plano cartesiano. O plano cartesiano está aí desenhado um triângulo qualquer. Triângulo A, B, C. Está aí já as suas coordenadas, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Os pontos. Além desses pontos, nós temos os pontos M e N. M e N, como eu já coloquei aqui, são os pontos médios desse lado. M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de AC. Certo? Digo mais. Se você pegar esses dois pontos médios e ligar eles, você vai traçar uma reta. Essa reta, né, quando você liga os dois pontos médios de dois lados de um triângulo, ele vai ser paralelo ao outro lado, no caso aqui BC. Ah, professor, então se eu pegar dois lados de um triângulo, qualquer os dois lados, e ligar os seus pontos médios, ele vai ser paralelo àquele outro lado. Sim, se eu pego dois pontos, ligo os dois pontos médios, então ele vai ser paralelo àquele outro lado. No caso, o M e N são os pontos médios, então ele é paralelo a BC. Pronto. Tranquilo. Então, MN é paralelo a BC. Outro toque. Esse MN ele vai ser a metade de BC. A medida do tamanho MN vai ser a metade da medida de B até C. Vamos lá. Como é que eu acho o comprimento, a distância entre dois pontos? Aplicando aqui. Né? Vamos dar o exemplo da distância de B até C. Não é assim que eu quero provar que MN é a metade de BC. Ao fazer isso, você tem XB menos XC, né, ó, XB menos XC ao quadrado, mais YB menos YC ao quadrado. Tranquilo. Até aí tudo bem. É assim que eu acho a distância entre esses dois pontos, não é isso? Sim, sim, é isso. Agora vamos pegar MN. E aí a gente já sabe que MN, eles são o quê? São pontos médios. Então a gente sabe que, só para vocês entenderem, XM não é um ponto médio de quem? XM é o ponto médio de A até B. Então XM é XA mais XB sobre 2. Ó, entenda, né? XM, então é XA mais XB sobre 2. Mesma coisa você vai fazer com YM, né? Quem é o YM? O YM é YA mais YB sobre 2, ok? Mesma ocasião. XM, YM, tranquilo. Tá aqui os dois, só aqui novamente para entender. E quem seria XN e YN? Seria X, ó, XN agora, né? Só pegar aqui o XN, se fosse o caso. Quem seria XN? Seria XA mais XC. XA mais XC sobre 2. Olha aí. Quem seria YN? YN seria YA mais YC sobre 2. Ó. Aí, ó. Seriam os pontos X, XN, YN, XN, YN. Então, seriam as coordenadas de M e N. Pronto. Fazendo isso, você não quer encontrar a distância entre eles? Aplica a distância entre M e N. Pronto. Vai ser quem? XM. Não é isso? XM menos quem? XN. Está aqui, ó. XM menos XN. YN menos YN. Pronto. YM menos YN. Tudo isso elevado ao quadrado. Pronto. Até aí, tudo bem? Pronto. Tudo isso elevado ao quadrado. Pronto. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, pronto. Fazendo isso, você vai resolver o que está aqui dentro. Distância de MN. Então, você resolvendo isso aqui, você vai ter, continua com a raiz quadrada. Se você resolver o A aqui, ó, como tem um sinal negativo aqui, vai se eliminar, você vai ficar com XB, não é isso? Ó? Ele vai embora, mais XC, não é isso?
mais não, perdão, menos XA vai embora, XB menos XC sobre 2 ao quadrado. Não é isso? Mesma coisa lá, mais, ó, YA com YA vai embora. Então fica quem? YB menos YC sobre 2 ao quadrado. Ao resolver isso, você tem o que aqui, ó? A distância de MN, professor, é igual ao quadrado disso aqui, raiz quadrada, ao quadrado disso aqui, vou diminuir aqui, né? Ao quadrado disso aqui, XB menos XC ao quadrado, certo? Mais YB menos YC ao quadrado, ok? Tudo isso sobre quanto? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, tudo isso sobre 4, não é assim? Tudo isso sobre 4. Então, pronto. Então, essa distância de M até N, professor, vai ser quem? Ó? Aí agora eu vou fazer assim. Vou colocar esse, né, na raiz quadrada, que é a mesma coisa, e aqui, ó. Certo? Raiz e raiz. Estou só dividindo. Então, quem é esse aqui, professor? Olha, quem é XB menos XC ao quadrado mais YB menos YC ao quadrado, professor? É a distância de BC. Olha aí. A distância de BC. Sobre, aí sim, ó, sobre quem? A raiz de 4. Quanto é a raiz de 4, professor? 2. Ah, então, MN realmente é a metade de BC, professor. Tá aí. Ok? Essa BC é a metade. Não, MN é a metade de BC, ó. Ou seja, BC é o dobro de MN. Então, a medida MN, né, dos pontos médios, quando você ligar, vai ser a metade do lado que está sendo paralelo a ele. No caso aqui, BC. Beleza? Pronto, já a gente volta. Ok? Então vamos lá, galera. Vamos falar aqui da perpendicularidade, certo? O assunto hoje, perpendicularidade. Então observe o seguinte. Nosso plano cartesiano, XY. Esse meu plano cartesiano, vocês podem observar que nós traçamos duas retas. A reta R e a reta S. Reta R e a reta S. Certo? Sendo que elas estão se cruzando perpendicularmente. Então, quando isso acontecer, certo? Quando isso acontecer, óbvio, ou seja, eles terão seus coeficientes angulares. A reta R tem um coeficiente angular alfa, e a reta S, o coeficiente angular dela é alfa mais 90. Então o que vai acontecer, professor? Quando isso acontecer, para mim saber se as retas serão perpendiculares entre si, se elas não estiverem na verticais, né? Óbvio. Então ela vai ser o quê? Que o produto, né? O produto dos seus coeficientes, é igual a menos 1, certo? O produto dos seus coeficientes é igual a menos 1. Então vamos ver, né? Se é o que o professor está dizendo. Retas são perpendiculares. Então você tem o quê? Vamos lá, professor. A tangente de alfa mais 90 graus. Certo? Isso aqui, professor, lhe dá quem? O seno de alfa mais 90 graus. Sobre o cosseno de alfa mais 90 graus. Não é? Que é isso? É, ó, tangente, seno sobre cosseno. Aí você tem a soma do tangente, a soma do seno e a soma do cosseno. Seno sobre cosseno é tangente? Então pronto. Através dessa regra, nós temos a soma do seno e a soma do cosseno. Como é a regra? Seno de alfa vezes cosseno de 90, mais seno de 90 vezes cosseno de alfa. Olha aí. O seno de alfa vezes cosseno de 90. Mais seno de 90 vezes cosseno de alfa. E o cosseno?
Cosseno é bem mais simples de memorizar. Cosseno de alfa vezes cosseno de 90. Menos o seno. Então, o cosseno vai ser cosseno vezes cosseno, menos seno vezes seno. O seno é seno vezes cosseno, mais seno vezes cosseno. Então, você memoriza desse jeito. Então, lembrando cosseno, ó, cosseno de alfa vezes cosseno de 90. Cosseno dos ângulos. Menos aí o seno dos ângulos. Seno de alfa vezes seno de 90. Então, pronto. Então, eu estou dizendo aqui, professor, que a tangente de alfa mais 90, ou seja, que é da reta S, não é? Da reta S e a reta R, que eu já sei que é alfa, né? O ângulo dele, vai ser igual. Então, vamos lá. Seno de alfa não sei, mas o cosseno de 90 eu sei, que é zero. Então, esse aqui vai embora. Não é isso? Beleza. Seno de 90 é 1, professor. 1 vezes cosseno de alfa, sobre. Mesma situação. Cosseno de 90, zero. Então, esse aqui vai embora. Menos seno de alfa vezes seno de 90 é 1. Então, pronto. Então, você observa aqui, ó, esse negativo, né? Então, vai ficar aqui. Tangente, né? Tangente de alfa mais 90 graus é quem, ó? É igual a menos cosseno de alfa, seno de alfa. E isso aqui é o inverso da tangente. Ah, professor, então, tangente de alfa mais 90 graus é igual ao menos o inverso da tangente de alfa, certo? Menos o inverso da tangente de alfa. É isso? É. E aí, quem é esse tangente aqui? Esse é o coeficiente de quem? Ó? S. Então, MS é igual a menos 1 sobre, quem é a tangente de alfa? R, né, professor? MR. Aí, ó, você observando, olhando para cá, né? Ou seja, o coeficiente de 1 vai ser o inverso do outro negativo. Ou seja, o produto deles dá menos 1. Então, para que essas retas sejam perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então, se você multiplicou eles, o coeficiente de S vezes o coeficiente de R, o angular, tem que dar menos 1. Então, as retas são perpendiculares. Show? Valeu!